Chegando com as primeiras informações do Fluminense nesta quarta-feira. Muito bom dia para todo mundo. Amanhã, Fluminense e Mirassol no Maracanã. Mais um desafio importantíssimo nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Último dia de preparação no CT Carlos Sachilli. O técnico Zubeldia vai definir o time titular. Será que ele vai mudar? Será que não vai mudar? Ao longo do dia a gente vai correr atrás para apurar e tentar decifrar o que Zubeldia está preparando para este confronto. A gente vai falar muito sobre tabela aqui de Campeonato Brasileiro, tabela do Campeonato Brasileiro atual, tabela de campeonatos brasileiros passados. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tem eleição também, algumas novidades e uma estratégia que a atual gestão tem para 2026, caso siga no comando, no caso o Matheus Montenegro seja eleito. Vamos debater muita coisa aqui neste vídeo, então se você puder chegar já com o seu like é muito bem-vindo. Como sempre, não custa nada, né? Tá aqui embaixo o botãozinho do like. Só deixar seu like aqui e se inscrever, claro, no canal do Lessa. A sua inscrição também é fundamental. Vou começar colocando na tela para vocês os jogos definidos pela CBF. Finalmente a CBF desmembrou os jogos do Campeonato Brasileiro da 34ª à 36ª rodada. É muito pouco, mas é alguma coisa, né? O torcedor que sofre, já cansei de falar isso aqui. Por quê? Vamos lá, jogo com data e horário definido. Fla-Flu definido para dia 19, 9h30 da noite. Vou até confirmar aqui se 19 na quarta-feira, né? Exatamente. Quarta-feira, 9h30 da noite. Palmeiras e Fluminense, jogo no sábado, 9h30 da noite. Olha que maravilha, gente. 9h30 da noite de um sábado. CBF, como sempre, espetacular, né? Por que não? Um joguinho no sábado, né? Às 9h30 da noite. Um horário espetacular. Fluminense e São Paulo, a esse jogo é importante. Esse jogo passou para o dia 27. Lembra que eu falei para vocês ontem que estava um embrólio danado sobre o Fluminense não poder jogar no domingo, dia 30, porque o Grêmio não pode antecipar o jogo para terça, né? Porque vai ter... Aliás, o Grêmio não poderia jogar na quarta-feira, teria que jogar na terça. Provavelmente esse jogo vai ser na terça, porque o Grêmio cedeu o estádio para um show. Então tinha toda essa situação. Até comentei no vídeo ontem, tinha uma possibilidade do jogo ser transferido para o Centenário, Caxias do Sul. O Fluminense não queria isso. E o outro cenário talvez seria uma antecipação, e aí teria que mexer em outros jogos. E a CBF mexeu, tem jogos antecipados, jogos em data FIFA devido ao final da Sul-Americana, final da Libertadores, mas a parte que nos interessa. Fluminense e São Paulo vai ser na quinta-feira, dia 27, às 8h30 da noite. Isso quebrou muita gente. Meu amigo Lauro Aires, por exemplo, e tantos outros que eu já vi comentando, o pessoal comprou passagem para vir para votar e, consequentemente, também ir ao jogo contra o São Paulo. A galera vai ter que ou mudar a passagem, vai levar um prejuízo danado, ou vai perder o jogo, né? E o torcedor que se dane, o torcedor que se exploda. Assim são definidas as coisas no Campeonato Brasileiro. É isso. Infelizmente é a realidade. Então, para viabilizar a eleição do Fluminense no dia 29, como estava planejado, esse jogo vai ser no dia 27. Tá? Então, ao que tudo indica, realmente teremos a eleição do Fluminense no sábado, dia 29, que também é o dia da final da Libertadores, coincidentemente aí. Beleza, pessoal? Então, vamos aguardar agora os demais jogos que, na véspera, a CBF deve confirmar aí essa tabela maluca dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bom, vou aproveitar isso aqui, já que a gente está falando de eleição também, porque, importante, logo mais às 7h30 da noite no Jornada, lá no Jornada, KTO 1902, às 7h30 da noite, direto no Multistúdios, vamos entrevistar mais um candidato à presidência do Fluminense, desta vez Ademar Arraes, da chapa O Flu Tem Pressa, o Fluminense Tem Pressa. Vamos debater, vamos ouvir as propostas de Ademar Arraes, sempre no intuito de acrescentar informações para que você, torcedor, possa fazer a melhor escolha. A nossa missão é essa. Já fizemos com Celso Barros e Rolim, a chapa que foi despeita aí, o Rolim acabou saindo, e agora com o Ademar Arraes, tá? Então, a partir das 7h30 da noite, vocês já fiquem ligados para mais uma entrevista, e com o Matheus Montenegro a gente deve fazer na semana que vem.
Ao que tudo indica que será na semana que vem. A gente está com uma dificuldade de encaixar as datas aí, mas provavelmente vai ser na terça-feira. A gente vai confirmar para vocês aí, tá bom? O Fluminense vai ter uma comissão eleitoral independente. Foi uma solicitação feita pelo Rafael Rolim ainda na época que estava com o Celso Barros fazendo parte ali da mesma chapa, e essa solicitação foi atendida pelo Ministério Público. Então vou trazer para vocês inclusive a fala aqui do Rolim, que foi aceita pelo próprio Fluminense, o Heraldo Yunes, que comanda o departamento jurídico no Fluminense, participou disso também, e ele explicou o que essa comissão irá fazer na eleição do Fluminense. Vou colocar aí o Rafael Rolim falando. Boa tarde, torcedor tricolor. Hoje eu venho trazer uma informação sobre eleições no Fluminense. Semana passada eu estive no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por conta de uma representação formulada por mim e pelo meu antigo colega de chapa. Nós solicitávamos a intervenção do Ministério Público para resolver um problema crônico das eleições do Fluminense, que é a ausência de uma comissão eleitoral independente. Foi decidido, e aí eu deixo aqui registro meu agradecimento ao vice-presidente jurídico do Fluminense, doutor Heraldo Yunes, pela compreensão da necessidade de um avanço institucional nas eleições do Fluminense. Ao final dessa reunião, ficou decidido que o Fluminense, pela primeira vez na história, terá uma comissão eleitoral independente. Caberá a essa comissão avaliar a necessidade de fornecimento de urnas eletrônicas em outros pontos da cidade, assim como o acesso à informação dos candidatos. Eu acho que isso é uma conquista institucional do clube, é um avanço que não necessitou de judicialização, apenas de conversa, diálogo em prol do Fluminense. É como eu sempre digo, sempre pelo Fluminense, vamos em frente e saudações tricolores. Bom, tá aí a fala do Rafael Rolim. Eu acho que é uma coisa importante, pensando no pleito eleitoral, sem dúvida alguma. É uma vitória aí, fica a expectativa mais uma vez para saber quem Rafael Rolim vai apoiar nessas eleições, se vai apoiar Ademar Arraes ou não. A gente vai saber isso provavelmente, no mais tardar, na sexta-feira, tá? Então o convite está feito aí mais tarde. Vamos falar com Ademar Arraes. Tem uma eleição no Fluminense, vai ser muito importante daqui em diante, em paralelo a tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e com uma semifinal de Copa do Brasil vindo aí. Porém, né, quando a gente for para a semifinal da Copa do Brasil, já teremos o novo presidente do Fluminense eleito. E ainda estávamos falando de tabela de Campeonato Brasileiro agora. Eu vou trazer um dado para vocês aqui, que é o caminho, a chave para o Fluminense, o que o Fluminense precisa fazer para ficar com essa vaga na Libertadores ano que vem via Campeonato Brasileiro e não depender da Copa do Brasil. Pegando aqui dos últimos 10 anos, tá? Desde 2015, o 7º colocado no Campeonato Brasileiro obteve normalmente entre 56 e 58 pontos. A única exceção foi o próprio Fluminense, que fez 54 em 2021. No mais, os times fizeram ou 56 ou 58 pontos. A boa notícia: o Fluminense tem 3 jogos em casa. Se vencer os 3 jogos, que não é nada simples, chegaria a 56 pontos. Um número que pode ser suficiente. Para chegar a 58 pontos, teria que arrumar 2 pontos a mais. Ou seja, se não ganhar o Mirassol em casa, vai ter que buscar ponto fora de casa, vai ter que buscar pontos no clássico contra o Flamengo. Basicamente é essa a conta. A vaga direta na Libertadores está pela tabela do Bahia, é muito improvável. É muito improvável a vaga direta. A não ser que o Fluminense não vença a Copa do Brasil, aí o Cruzeiro conquiste a Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga direta, mas enfim, é improvável. Essa vaga na pré pode acontecer, ainda tem muita chance, por isso que eu estou passando aqui para vocês. Dos últimos 10 campeonatos, em metade, em 5, o 7º colocado fechou com 56 pontos. Se a gente for olhar aí vou colocar na tela para vocês também, em 2023 mesmo, o próprio Fluminense fez 56 pontos. Então, a gente sabe que não vai ser fácil, pelo que o Fluminense vem jogando, pelas decepções que o Fluminense protagoniza nesse campeonato, quase que inteiro, né, quando a gente cria a mínima esperança de que vai engrenar, de que vai conseguir chegar lá, mas o caminho está aí. Apesar de toda a dificuldade, oscilação e derrotas, como que foi contra o Ceará, 56 pontos é muito viável, mesmo com a tabela que o Fluminense tem pela frente, levando em consideração o retrospecto justamente como mandante, que é onde o time vem obtendo suas vitórias, que é no Maracanã. Vamos ver se
amanhã consegue manter isso. A vitória, o Ceará, a vitória lá contra o Ceará, ela deixaria o Fluminense numa situação muito boa. A vitória de amanhã, ela é fundamental. Assim como outras também eram, mas não tem como a gente ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. Ganhar o Mirassol, que é um adversário extremamente complicado no campeonato. Depois você vai ter um São Paulo, que é uma vitória totalmente viável pelo time que é o São Paulo também, não que seja fácil, mas é uma equipe também que oscila bastante ali, principalmente fora de casa. Mas ganhou o Vasco agora, né? Enfim. E depois o Bahia numa reta final ali já de campeonato. Tem que ver como é que vai estar o Bahia, mas pode ser um confronto direto. Enfim, vamos ver, mas isso me dá um pouco mais de esperança, observando que nos últimos 10 anos, em metade, os times com 56 pontos fecharam na 7ª colocação, né? 56 ou menos no caso do Fluminense lá atrás. Bom, e só para fechar aqui, galera, esse primeiro conteúdo do dia, não que seja surpresa, mas quando a gente para e olha, de fato, vê no papel ali, coloca no papel isso daqui, é um negócio muito absurdo. A gente sabe que o artilheiro do Fluminense na era Zubeldia, desde que ele chegou, é o Samuel Xavier, com 2 gols, né? Os atacantes do Fluminense, gente, nenhum atacante do Fluminense faz gol. Tem um mês. Fez um mês ontem. O último gol foi do Keno contra o Atlético Mineiro. Que entrou no finalzinho ali, fez gol. O último gol foi dele. Foi naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Já tem um mês que nenhum atacante do Fluminense faz um gol. Não é que é o John Kennedy, não o Cano. Jejum de gol. Geralmente, né, o centroavante, eles passam por um jejum de gol. Cara, nenhum. Isso é muito surreal, cara. Eu acho que explica bastante tudo que o Fluminense tem vivido ao longo desse ano. Se a gente pegar a Copa do Mundo, a quantidade de gols que zagueiro, lateral, volante, se você pegar a Copa do Mundo, já foi meio que um reflexo, já apontava para isso, né? O Canóbio, ele não participa de um gol, tem 9 jogos. A última vez que ele participou de um gol foi contra o Lanús. O Serna foi naquele jogo contra o Atlético Mineiro também. O John Kennedy fez um gol de pênalti contra o Sport. Eu não vou nem perder meu tempo que citar Soteldo, Santi Moreno, Riquelme, porque aí vira piada, né? Cano agora está lesionado, não deve voltar. Everaldo nem se fala. É impressionante como o Fluminense gastou dinheiro pra cacete, caminhão de dinheiro nessa janela de transferências. E a gente não tem um atacante regular, consistente a temporada inteira, minimamente. A gente olha quando o time precisa do ataque para resolver jogos, e por isso eu falei. Mas lá atrás eu já falava isso. E quando os atacantes, e quando os outros jogadores, zagueiros, laterais, meias, não conseguirem resolver? Vai fazer o quê? Então, Zubeldia, se os seus atacantes, se nenhum deles faz gol, tá na hora de pensar em alguma coisa diferente. Tá na hora de pensar numa estratégia diferente para compensar isso de alguma forma. Porque senão vai ficar realmente muito difícil. Ao longo do dia a gente vai voltar para debater isso, as possibilidades, o que ele está pretendendo fazer, a gente vai buscar informação e, claro, vamos debater aqui no canal do Lessa. Mas isso realmente chama demais a atenção, negativamente falando. É isso, pessoal. Não sai não sem deixar o seu like, tá? Esquece não, deixe seu like, seu comentário, se inscreva e voltamos aí ao longo do dia com muito mais. Um abraço, tamo junto.